eletrônico do município de Feira de Santana. Convite. O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no uso de suas atribuições e na conformidade do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar de número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, vem convidar os senhores vereadores, associações, sindicatos, o povo em geral, para participar de uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização no próximo 30, hoje, de maio de 2016, às 15 horas, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, localizado no Visconde do Rio Branco 122, centro de Feira de Santana. O objetivo é avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre 2016. Gabinete da Presidência, 24 de maio de 2016, Reinaldo Miranda Filho, presidente. Comissão composta pelos vereadores Antônio Carlos Passos, Finanças e Orçamento, Fiscalização, composta pelos vereadores Antônio Carlos Passos Ataíde, o vereador Edivaldo Lima e o vereador Wellington Andrade. Presente o vereador Edivaldo Lima, com os demais vereadores, José Carneiro, líder do governo, o vereador Belde Ramos. Quero convidar o secretário Expedito Eloy, da Fazenda, no município de Feira de Santana, saudar sua esposa, a dona Isabel, Anilton, diretor da parte da Secretaria também da Fazenda, e saúde toda a equipe, o amigo Diego e funcionários da Câmara, Ascom, e a nossa amiga redatora, que com a sua gentileza está dando assistência ao nosso trabalho. Para dar início aos trabalhos, com a palavra o secretário Expedito Eloy, que vai fazer a sua explanação. Para registrar a presença do vereador Wellington Andrade, que acaba de chegar, membro da comissão. Retorno a palavra ao secretário. Com a palavra boa tarde. Me permita também registrar, secretário, o nosso ilustre e eterno presidente, vereador Justiniano França, que tem a sua presença aqui para o nosso trabalho. Fique em paz. Obrigado. Pega um paletó e vem para cá, boa tarde, saudar o nosso ilustre vereador Carleto do Peixe, presidente da Comissão de Finanças, nosso líder José Carneiro, vereador José Carneiro, ilustre vereador Beldes, o ilustre membro da comissão, vereador Edivaldo Lima, vereador Wellington, Justiniano, demais presentes. Agradecer a presença da esposa, agradecer a presença de Diego, nosso colaborador incansável, agradecer a presença do companheiro e colaborador também incansável, Anilton. O que motiva a presença da equipe técnica da Secretaria da Fazenda neste ilustre ambiente, neste saudável ambiente. A Constituição, ela elenca alguns princípios nessa relação com a administração pública em particular, e dentre estes princípios a gente pode considerar o mais importante aquele que trata da publicidade, o princípio. Dentre tantos outros princípios, há de considerar o maior relevante
dentro desse contexto, dentro dessa que envolve nossa presença hoje aqui, que é o princípio da publicidade. A Constituição, ela não tratou do princípio da transparência, contudo, a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, naturalmente, que absolveu todos os princípios já elencados na Constituição, incluiu mais o da transparência. Então, ratificamos que nos motiva estar aqui hoje é justamente da publicidade e transparências. E transparência é o ato do governo municipal no que tange o que se gastou e ao que se arrecadou. Secretário, me permite saudar aqui o diretor do SIM, o senhor Johannes Leandro, acompanhado do colega vereador Wellington Andrade, TV Câmaras e a todos os internautas que nos assistem. Obrigado, retorno. Acho que olhando a minha tela que fica melhor. Nós temos aí na primeira coluna a movimentação do previsto e do efetivamente realizado, ou do efetivamente arrecadado ou repassado. A quarta coluna envolve a diferença e a última coluna, que é a terceira coluna, a quinta envolve o percentual. Nós temos a receita tributária aí prevista de 87.936, realizamos 85.468, uma diferença negativa de menos 2.468. Portanto, não atingimos o 100%, ficamos a 2,71 de se atingir o 100%, isso analisando do ponto de vista nominal. Receita de contribuições, se alguém quiser se porventura alguém quiser informações a respeito do conjunto de rubricas que envolve cada receita, aí pode me interromper, que a gente conceitua. Por exemplo, a receita tributária é composta do imposto de renda retido na fonte, Olha, se me permitir, o senhor vai pontuando e antes do senhor fechar a avaliação da meta, mudando fazendo as modificações de uma para outra, porque se eu deixar o microfone, Edivaldo Lima vai estar constantemente fazendo as perguntas e o senhor vai ter a dificuldade de... Mas eu permito que o senhor fale, agora não seguidamente, o senhor tendo um controle para que a gente dê andamento. Eu vou passar o microfone para que ele tenha acesso a palavra e falo com o secretário. Eu quero agradecer ao colega, mas para a gente manter um controle. Isso. Mas faça a pergunta que o nobre deseja aí, colega. Eventualmente a resposta que ele vai precisar vai estar na própria tela ou até na próxima tela. Não, mas então vamos seguir essa orientação. O senhor pontua e no final o senhor pode perguntar, pode ter certeza que nós as responderemos a todos. Tá bom, senhor presidente. Eu vou estar ouvindo as informações e as explicações do secretário. O senhor tem a cópia das telas aí na mão? Tenho, tem? e vou estar pontuando. O senhor numera a cópia e pontua, e aí o senhor chama ele para o debate aí. Tudo bem. Quando chegar. Para não dizer que eu sou intransigente, então eu vou Não estou esperar dizendo, não o secretário estamos fazer as exposições. Assim que ele terminar, eu vou fazer as minhas perguntas. Agradeço ao amigo a colaboração. Obrigado, ilustre vereador. A receita tributária é composta do imposto de renda retido na fonte, do ISS, do IPTU, do ITIV, de taxas, receita de contribuições,
é a contribuição do servidor, do patronal, da CIP, compensação financeira oriunda do Instituto da Previdência. Nós fizemos aqui a nossa meta de 27.643.000, chegamos a 27.638.000, um negativo de 5.000, ficamos a 2 centésimos do 100%, ou seja, da meta. A receita patrimonial, composta dos laudêmios e das aplicações financeiras, meta de 4.167.000, atingimos 4.643.000, um superávit de 476.000, um crescimento de, superamos a meta em pouco mais que 11%. A receita de serviços, ela é composta pelas receitas que a Fundação Hospitalar de Feira de Santana obtém de repasse do governo federal em função dos atendimentos e procedimentos prestados. Nós estabelecemos uma meta de 3.500.000, alcançamos 3.178.000, 173.000 de superávit, ultrapassamos em 5,76. As transferências correntes, que são os repasses do SUS, do Fundeb, repasse do IPVA, repasse do ICMS, repasse do Fundo de Participação, FPM, foi estabelecida a meta de 12.098.000, se alcançou 14.950.000, com superávit de 2.852. A meta foi ultrapassada em 23,58. Receita de capital, o maior componente são os convênios, firmados com o governo federal. A meta era de 17.819.000, foi realizado 3.378.000, negativo de 14.441.000, ficamos muito aquém, sequer atingimos 20% da meta. Isso aqui é muito em função da dificuldade hoje que atinge o governo federal. Total da receita prevista 352.836.000, alcançada 323.623, um negativo de 29, ficamos a pouco mais de 7% da meta. Observe, é importante a próxima tela, que ela traça um resumo dessa primeira tela. A receita, aqui é um comparativo, que evidentemente você estabelece uma meta, mas o que se estabelece do ponto de vista orçamentário, e a gente sabe, vou dar uma pausazinha aqui para fazer uma explanação a respeito dessa questão, porque aqui a gente cria um paralelo do primeiro quadrimestre de 2015 com o primeiro quadrimestre de 2016. O orçamento de 2016 está pronto. Nós temos o valor de despesa e receita fixados. De uma coisa a gente sabe, a despesa é a certa, a incógnita é a receita. Podemos dizer que 90% da despesa, meu presidente, ela tem natureza fixa, e apenas 10% da receita tem caráter discricionário, ou seja, 90% da despesa estabelecida no orçamento ela vai ter que ser gasta. O governo não vai ter alternativa. E 10% é onde vai se buscar uma reduçãozinha daqui, outra redução dali. E a média no Brasil de contenção, de contingenciamento da parte discricionária, ela fica em torno de 10%. Imagine que quando a receita ela sofre redução em função de questões
de natureza econômica vindo de cima, evidentemente que descontrola, desnorteia todo o orçamento. A despesa você não foge dela, mas a receita você nunca sabe quanto é que vai vir. Imagine como se encontram os municípios hoje no Brasil num quadro desse, onde é muito difícil, meu vereador, se conter despesa, porque a grande maioria a gente pode até afiançar que 90% é fixa, não é? A gente cita, não é culpando ninguém não, isso é conjuntural, não é? A gente cita que o governo ele pode atrasar, ele pode deixar de pagar, as consequências não são as consequências que o município sofre quando isso acontece, entendeu, vereador? O município, quando se ouve falar, eu já coloquei isso aqui numa outra oportunidade, quando a situação está ruim em termo nacional, está pior em termo estadual e muito pior do ponto de vista municipal. Então é importante a gente olhar esse paralelo aí, onde no primeiro quadrimestre de 2015 a receita tributária foi de 81 milhões e a receita realizada atingiu 85 milhões, um superávit de 4 milhões, e ultrapassamos aí, isso aí é nominal, isso é um crescimento de 4,92 nominal, um crescimento nominal. A receita de contribuições do primeiro quadrimestre de 2015, 26 milhões, primeiro quadrimestre de 2016, 27 milhões, superávit 1.553.000, 5,96 de superávit. A receita patrimonial 3.540, alcançamos 4.643, uma diferença de 1,103, um superávit percentual de 31,16. Receita de serviços 2.657.000, alcançamos 3.178.000, superávit 521, superávit do ponto de vista percentual nominal de 19,61. Transferências correntes, aí ó a questão aí. Transferências correntes, tivemos um crescimento negativo, deixando de lado o aspecto vegetativo e analisando como está aí, friamente é daí do ponto de vista nominal. Todo o trabalho aqui está tendo natureza nominal. Nós tivemos uma transferência corrente no primeiro quadrimestre de 2015 de 188 milhões e caiu para 184 milhões no primeiro quadrimestre de 2016, crescimento negativo de 4.187.000, ficamos a 22 centésimos do valor anterior do primeiro quadrimestre de 2015. Outras receitas correntes, 10.816.000, 14.950. Existe uma influência indireta, né, não com tanto peso nessa aí, mas o município entra aí, e aí a gente teve um crescimento de 4.133.000, crescimento percentual de 38,22%, receita de capital 3.425.000, no primeiro quadrimestre de 2015, 3.378.000 no primeiro quadrimestre de 2016, um crescimento negativo de 47.000, ficamos a 11, pouco mais de 11% de atingir o primeiro quadrimestre de 2016. Total das receitas, 316.537.000 contra 323, um crescimento de 7.085.000 e 102,24, ou seja, nós superamos do ponto de vista nominal 2,24. Observe que nós analisamos a primeira tela, expusemos agora a segunda e vamos fazer o comparativo na próxima tela entre as duas. Observe, a gente trabalha e a gente quer mostrar que a gente trabalha, que a gente corre atrás de resultado, busca sugestões, analisa alternativas e pode ter certeza, viu, meu vereador Edivaldo Lima, a gente faz o que tem que ser feito. E por isso a gente tem a honra de apresentar esse quadro aí, ó. O primeiro quadro são duas tabelas, 3 e 3, A e B. Observe que no primeiro quadro ele apresenta um crescimento nominal de 10,49. São as ações executadas essencialmente
administração do município, pela Secretaria Municipal da Fazenda, ela tem influência nesse resultado. É por isso que a gente correu atrás de forma incansável, utilizando o critério de fazer o que tem que ser feito, e batemos o primeiro quadrimestre de 2015. Só Deus sabe com que dificuldade. Eu não me canso de dizer, agradeço a quem não está aqui, a Nilton está aqui, Diego está aqui, mas o restante da equipe não pôde estar, porque a gente continua lá trabalhando para arrecadar, e hoje a gente decidiu que uma boa parte deveria era ficar lá, porque a gente tem que estar lá trabalhando para arrecadar, e não só arrecadar, arrecadando bem, tratando o contribuinte melhor ainda. Podem ter certeza que a gente briga para arrecadar, mas o cuidado e a prioridade absoluta é na relação com o contribuinte. O contribuinte na Secretaria da Fazenda já entendeu, já absolveu que lá ele é o patrão. Lá o contribuinte é o patrão. E toda a nossa equipe já assimilou essa filosofia, graças a Deus, e hoje o CEAF está com a fama do órgão público que melhor atende no município. Graças a Deus. Então observe que o primeiro quadro é fruto de ações do município. Faça um teste, meu vereador, faça um teste. Mande um desconhecido lá, pode ter certeza que ele vai ratificar aqui nossas palavras. Eventualmente que por mais que se busque a perfeição, não se consegue alcançá-la, sabe? Mas o termômetro são as queixas que não acontecem nas emissoras de rádio, na mídia, né, meu professor? Não se ouve queixas. Observe que a Secretaria da Fazenda, o CEAF, é o órgão municipal que talvez mais atenda o público. Na época do IPTU, a gente chega a atender num dia 4.000 pessoas. Num dia como o de hoje, chega a atender 1.200 pessoas. E a gente não ouve queixas. É isso que nos deixa bem. É isso que nos deixa satisfeito, podendo atestar e afiançar essa situação aqui. Então, isso aí é uma observação à parte. O que interessa efetivamente é esse primeiro e esse segundo quadro. No que dependia da gente, a gente teve um crescimento de 10,49. No que não depende da gente, que são as transferências correntes, que consiste eminentemente em repasse do governo federal e estadual, tivemos um crescimento negativo, né? Na receita própria, a gente, no primeiro quadrimestre de 2015, 105 milhões, primeiro quadrimestre de 2015, primeiro quadrimestre de 2016, 116 milhões, um crescimento de 11 milhões, crescimento nominal que superou 10%. Para ser mais exato, 10,49. Nas transferências correntes, basicamente aí as constitucionais, primeiro quadrimestre de 2015, 188 milhões. Veja a dificuldade que acontece, olha. Aqui a gente teve uma queda de 4 milhões 187. Veja a dificuldade que vive o município numa situação dessa. 90% da despesa ela tem caráter fixo. Dificilmente a prefeitura, o governo consegue reduzi-la. Ele pode trabalhar em 10% da despesa. Então, e a despesa do município, a gente sabe que é muito difícil a gente conduzi-la, assim, pelo menos agregar a inflação ao serviço contratado ou ao produto adquirido. A grande parte, meu vereador, ela é despesa de pessoal, na relação do executivo e na relação da contratação também de empresas terceirizadas. A gente tem que, no mínimo, corrigir o salário desse pessoal com base em índice inflacionário. E isso aí supera 50%. Então, por aí fica claro que 50% é intocável e o 40% é aquele que a gente sabe que também não vai poder trabalhar, e o 10% é o discricionário. Então, essa tela é uma tela nova que a gente fez questão de, com ela, ilustrar que o município, ele corre atrás do resultado.
Mas infelizmente, em consequência dessa crise e dessa dificuldade que abate o país, o quadro está refletido aqui na segunda parte, aí, na tabela 3A. Vamos tratar agora das despesas. Não se alguém quiser o conceito, pode anotar que no final a gente dá. Pessoal em encargo, né? É importante entender que aí está 100% do pessoal contratado pelo município, inclusive os inativos, os pensionistas. Programada para o quadrimestre 113 milhões, alcançados 109, uma diferença de menos 3.953, ficamos a 3,5 do programado. Juros em encargo da dívida, são os empréstimos, né? Todos os empréstimos que a prefeitura tem firmado, né, com organismos internacionais, os parcelamentos dos diversos tributos, contribuições que o município tem firmado, principalmente com o INSS. Se programou 680 milhões, desembolsamos 674, menos 5, 99,17, um pouquinho aquém do programado. Outras despesas correntes, que o carro-chefe é a limpeza pública, reforma de escola, essas coisas, 121 milhões, foi o valor estabelecido do ponto de vista da programação. Gastamos 107 milhões, gastamos a menos 13 milhões, ficamos a 11,10. Aqui eu estou 88,90 para o 100, dá 11,10. Aí eu já faço a conta aqui automaticamente. Investimentos, 13.474. Liquidamos 11.227. Liquidamos a menos 2.248. 16,68, ou seja, 83,32 da meta prevista, da meta programada. Amortização da dívida. Observe que quando vocês observarem juros em encargo da dívida, é uma rubrica. Agora a amortização da dívida é a amortização da parcela principal, do valor principal. 8 milhões, amortizamos 7.262, amortizamos a menos que o previsto 737 mil, alcançamos 90,78 do valor previsto. Total das despesas 256 milhões, previsto para o primeiro quadrimestre de 2016. Liquidamos 235 milhões, liquidamos a menos 20 milhões, e do valor programado a gente alcançou 92,06. A avaliação aí agora é comparativa, né? Paralelo entre o primeiro que foi liquidado no primeiro quadrimestre e o que foi liquidado no primeiro quadrimestre de 2016 e 2015. Então, 2015. Pessoal em encargos sociais. Liquidamos em 2015. Eu não vou ficar citando aqui a ordem dos quadrimestres, porque 2015 é primeiro, 2016 é primeiro. É um paralelo entre 2015, o primeiro quadrimestre de 2015, o primeiro quadrimestre de 2016 é isso. É que eu não consigo ler. Realmente, na hora do áudio. Despesa com pessoal e encargos, 108 milhões 024. Liquidamos 109 milhões 074. A diferença de 1 milhão 049. Do valor que no comparativo passamos 97 centésimos. Percentual realizado 197. Juros em encargo da dívida,
549 mil contra 674, a diferença 125 mil, realizamos 122,80. Outras despesas correntes, 98.686, liquidamos em primeiro quadrimestre de 2015 107 milhões, diferença de 8.878, percentual realizado de 109%. Investimentos, liquidado no primeiro quadrimestre de 2015 6.916, liquidado no primeiro quadrimestre de 2016 11.227, com a diferença de 4.311, do percentual realizado 162,34, amortização da dívida 6.364, liquidada agora no primeiro quadrimestre de 2016 7.262, a diferença de 898 mil, percentual realizado 114,12 centésimos. Total das despesas 220.541. Total das despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de 2015 220.541. Total das despesas liquidadas até entre janeiro e abril de 2016, portanto, primeiro quadrimestre de 2016, 235.805, diferença de 15.264, percentual realizado 106,92. Esse tamanho da baleia. A receita corrente líquida, receita corrente líquida, é importante entender que aí não envolve quadrimestre, né? Isso é o somatório da receita corrente líquida. Eu estou colocando isso porque passaram um e-mail para a gente lá na última apresentação, fazendo uma alusão ao valor da receita, porque a gente trabalha só por quadrimestre e informa a receita corrente líquida. Ela é básica durante o ano todo, para todo e qualquer mês, para todo e qualquer trimestre ou quadrimestre. Tem 863 ali, é o acumulado, secretário, considerando os últimos 12 meses. Então, presidente, eu vou interromper o secretário, porque me deixou logo uma dúvida muito grande aqui. O senhor falou que isso aí é uma somatória, e que não é do quadrimestre, sim é de todo... Não, isso é do intervalo de 12 meses. Sim. Aí, quando a gente volta, foi a arrecadação do município ou teve outras receitas além do... Não, aí é basicamente todas as receitas. Aí se exclui pouca coisa. Todas as receitas do município chegou em 863 milhões exatamente. E 260 mil. Basicamente a receita tributária e as transferências constitucionais. Mas qual era a estimativa dentro desses 12 meses? Qual era a estimativa do município arrecadar? Observe, não há estimativa. Você não pode estimar a receita corrente, não é? Ela é resultado exatamente dos repasses constitucionais e da receita própria. Quem estabelece essa receita corrente é justamente esse binômio, a receita própria e a receita corrente, que é a mesma transferência constitucional. Na realidade, a soma é isso, é o somatório de todas as... A gente pode até, Nilton, excluir disso aí as contribuições patronal e de servidor, do trabalhador, de modo geral. Mas pode considerar, permita, se o senhor secretário, tiver o total das receitas geral e abater dessa receita geral a contribuição do trabalhador, a gente chega à receita corrente líquida. A bruta a gente acrescentaria ali a receita com relação à retenção, que é promovida do INSS junto ao trabalhador. Permita, secretário, convidar o vereador Elton Andrade para assumir por alguns minutos, enquanto me ausento. Pois não. Já que o senhor abordou aí essa questão, que você pode acrescentar aqui, eu não sei se eu vou encontrar aqui na frente. A receita corrente que nós tivemos no quadrimestre anterior foi de 860 milhões.
Se nós agregarmos aí o índice inflacionário, imagine para onde iria. Entretanto, a gente teve um crescimento talvez até inferior a 3 milhões, ou um pouco superior, a gente vai ver na próxima tela. Então está aí registrada a receita corrente líquida de 863 milhões e 260 mil. Despesas com pessoal. O limite legal é 466 mil. Nós podemos aplicar até 54 sobre esse valor de 466 de gastos com pessoal. Ou seja, se nós aplicarmos 54 sobre aquele 863, você vai encontrar o 466. Mas observe, mais na frente a gente vai ver que não aplicou 54. Né? Nós temos o limite prudencial que é de 51,3 e tivemos um gasto efetivo de 50,08. Ou seja, na pior das hipóteses, o município não pode gastar mais de 54% da receita corrente líquida. Ele, analisando do ponto de vista prudencial, a gente não votou aqui, mas ainda existe o índice do alerta, que é 48, uma fração, né? Que é o prudencial, mas ainda tem um anterior que é de alerta. Mas a gente trabalha com o prudencial de 50,08, ou seja, a gente está um pouco aquém do prudencial. Se Deus quiser, vamos encerrar o exercício sem atingir o prudencial, que corresponde a 51,3. Segue essa tela de gastos com pensionistas e inativos. O percentual de gasto previsto na Constituição é de 12, máximo de 12, que representaria 103, o critério é o mesmo. Se você aplicar 12% sobre a receita corrente líquida, você vai achar o 103. Se você aplicar 9,58 sobre a receita corrente líquida, você acha 82 milhões. Então, não há limite prudencial quando o gasto é com pensionista. Nós estamos a 2,42 do limite prudencial para gastos com pensionistas e inativos. Também tem uma situação sob controle. Dívida consolidada. Dívida consolidada, basicamente toda a dívida do município. Toda a dívida do município contraída, pelo menos entre 12 e mais meses. Pode-se considerar longo prazo. Primeiro quadrimestre de 2015, terceiro quadrimestre de 2015, encerramos com 157.612. Primeiro quadrimestre de 2016, encerramos com 150.307. Dívida contratual, eu vou passar. Dívida contratual é um somatório do que vem a seguir, então já vou passar para a dívida interna. Encerramos eu prefiro até dizer o terceiro quadrimestre do que encerramos o exercício. Então encerramos o terceiro quadrimestre de 2015 com 137 milhões. Encerramos o primeiro quadrimestre de 2015 com 133 milhões. A dívida externa, encerramos o terceiro quadrimestre de 2015 com 19.093, encerramos o primeiro quadrimestre de 2016 com 15 milhões. Precatórios, encerramos o exercício, ou então o terceiro quadrimestre de 2015 com 1.142 e encerramos o primeiro quadrimestre de 2016 com 1.124. Os senhores estão aí com os visuais, se quiser fazer essa conta aí, ó. Entra agora aí o campo das deduções.
Então, dentro da dedução, nós encerramos o terceiro quadrimestre de 2015 com 27.522.000. O primeiro quadrimestre de 2016 com 78 milhões. A disponibilidade de caixa bruta, aí já entra o redutor, 70.876.000, terceiro quadrimestre de 2015. E primeiro quadrimestre de 2016, 80.660.000. Restos a pagar processados, 43.354.000, terceiro quadrimestre de 2015. E encerramos o primeiro quadrimestre de 2016 com 71.316.000. Fazendo todas essas contas aí que antecedem essa informação da dívida consolidada líquida, nós vamos ter, nós encerramos o terceiro quadrimestre de 2015 com 130.090.000 e encerramos o primeiro quadrimestre de 2016 com 71 milhões. A receita corrente líquida, aí eu nem me lembrei, mas o comparativo está aí, ó. Receita corrente líquida, terceiro quadrimestre, o próprio exercício de 2015, encerramos com 860 milhões e encerramos o primeiro quadrimestre de 2016 com 863 milhões. É interessante, vou fazer até uma ressalva, que quando eu falei que embute a inflação, aqui a gente embute a inflação média de 4 meses, não é a inflação anual. Devolvo os trabalhos ao vereador Antônio Carlos Passataíde. Agradecendo o vereador Hélito e retornando a palavra ao secretário. Pois não. Abaixo da receita, abaixo do comparativo de receita corrente líquida entre os quadrimestres, nós temos os percentuais vinculados. É uma relação dívida consolidada, dívida líquida na relação com a receita corrente líquida. É um processo, é uma informação explicativa. Acredito que não há necessidade de ter maiores comentários. Uma definição de resultado primário. Receitas primárias 319 milhões. Isso não é um indicativo aí, mas é o encerramento do primeiro quadrimestre de 2016. Receitas primárias 319.603.000, despesas primárias 235. Vou retificar. Receitas primárias 319.603.000, despesas primárias 235.719.000, um resultado primário de 83.883.000. Também o resultado nominal aí é uma conceituação. Dívida fiscal líquida, quadrimestral atual 2016. Comparativa, que são quadrimestres sendo comparados, né? O último de 2015 e 2016. A gente encerrou o primeiro quadrimestre com 71 milhões, 2016, e encerrou 2015, o exercício, o próprio quadrimestre, com 130.090.000, um resultado nominal de menos 58.774.000. Chegamos ao fim da apresentação e estou à disposição dos senhores para eventuais questionamentos. Agora nós vamos dar uma ordenadazinha aí. Começamos com o vereador Edivaldo. Vossa Excelência tem até 5 minutos para dividir os seus trabalhos aí e questionar. Quanto é meu tempo? 5 minutos para fazer pergunta. Cada bloco, não é isso? Aí não, aí nós vamos passar a tarde aqui. Senhor presidente, aí anotar, eu né? esperei que todo Então eu o vou deixar secretário você. fizesse. Eu vou fazer, porque é o seguinte, Pronto. nós temos aqui 3 Tudo blocos. bem, vou mais ou menos deixar, 4 blocos. vou deixar o senhor.
Tocando, deixa eu ver como é que se o senhor avançar, eu vou ter que ater um pouquinho o seu avanço. Primeiro eu quero dar o meu boa tarde ao secretário, toda a sua equipe que aqui se encontram, ao presidente que é o nosso presidente da comissão, Carlito do Peixe. Mas vamos entrar aqui numa meta. Eu estou muito preocupado, secretário. Sinceramente, eu estou preocupadíssimo. Porque o que o senhor mostrou aí, entre despesa e receita, as entradas e a saída do município, o município está com muita dificuldade. Janeiro, abril, pois a negatividade de 2.468.235,64. Ó, foi negativo. Aí vemos, isso foi na receita tributária, tá? Agora, receita de serviço, mais outra negativa, de realização até abril de 2015, foi de 3.178.681,93. E a diferença é de 173,18193. Negatividade da receita. Aí vem para receita capital. Que essa receita capital que o senhor colocou aí recebeu alguns percentual da Receita Federal, de outros impostos. E foi negativo também. Então, a prefeitura, o governo do município, recebeu e ficou negativo. E por receber negativo, certamente o município também ficou com esse déficit. Eu vou colocar algumas, depois o senhor me coloca esses pessoas. Nós vamos para a avaliação de metas lá na Receita Tributária, Um momentinho, seria interessante ele dar a pausa ali ou dar a resposta. Tudo bem, Tudo então, bem, Senão vamos termina projetar. ficando pergunta de Vossa Excelência sem resposta. Questionar logo então aí. pronto. O senhor tem razão. Então, inclusive, essa tela, ela reproduz de forma fidedigna uma realidade. Não obstante, quando o senhor coloca a questão da receita de serviço, não houve negatividade, houve um superávit. Não é? Então, quando o senhor encontrar qualquer coisa superior a 100, é crescimento nominal. Mas, se for desenvolver um trabalho sob outra perspectiva de análise real, realmente seria uma queda. Mas a informação aí, cruzando com percentual entre real e nominal, ele é nominal, e no caso dessas receitas que o senhor citou aí, de receita de serviço, o crescimento é positivo, não obstante ele seja nominal. Receita de capital, que ficou negativo em 14.441.849/91. Exatamente. Boa pergunta. E a propósito, quando a gente explanou a respeito, eu fiz a observação na hora. Aí também reflete, observe, a receita de capital, ela é basicamente também repasse federal. Isso é produto de convênios federais. Então se imaginava, quando se elaborou o orçamento em 2015, não se imaginava um momento tão sombrio. E o reflexo está aqui. Se imaginou que o município poderia alcançar 17 milhões em convênios firmados, e só se firmou efetivamente 3 milhões. Então são situações que o município não tem o que fazer, o município simplesmente sente e assiste. São incursões externas, a gente não pode fazer absolutamente nada. E aí eu volto e lhe digo, não estou discutindo questão aqui política, nem culpando lá nem bem, isso é conjuntural. Isso tem uma natureza eminentemente conjuntural. Pronto, secretário, então eu Me gostaria... permita, vereador, saudar aqui a imprensa e fazer uma saudação especial ao jornalista Jair Onofre. Retorna para o vereador Edvaldo Lima. Nobre secretário,
Então, eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse nos deixar esclarecido como o governo do município ele está conseguindo, porque agora mesmo, para esse mês de junho, não falando os outros meses que ele já inaugurou, que disse que inaugurou e depois não inaugurou, tantas obras e como é que o governo está com déficit dessa natureza e está Ele está com... Peraí, vereador, a Vossa Excelência vai falar. Me permita, vereador, ele está com alguns questionamentos, que pontuou, a gente está dando condição dele perguntar, o secretário responder, mas me permita saudar a doutora Andréa, representando o deputado José Neto e amiga presente na sessão. Retorno a palavra. Sim, o que o nobre secretário pudesse nos explicar e nos esclarecer, como é que o município está com esse déficit só negativo e está conseguindo fazer, segundo, não quero falar a obra do BRT, que a obra do BRT não está incluída aqui, eu não sei se está incluído, mas não pode estar incluído porque é um dinheiro fora desse contexto, porque é um dinheiro que foi tomado diretamente aquela obra. Mas como é que o governo está se comportando para fazer tantas obras com o caixa negativo do governo? Com as entradas que eu estou observando aqui e com as saídas. O governo está fazendo essas obras como? Está endividando mais o município ou o governo está buscando outro tipo de recurso que nós não tomamos conhecimento? Saudar os nobres jornalistas presentes, meu amigo Jair Onofre. Observe, meu vereador, o senhor, eu não sei se eu estou sendo oportuno até colocar isso aqui, mas o senhor chegou a falar que o prefeito diz que inaugura e não inaugura. Secretário, me permita, a parte política não cabe o senhor responder, o senhor não está aí para fazer política, quem tem que responder a parte política é o vereador que está defendendo que é a líder do governo. Olha, o que eu tenho a dizer, eu vou dizer... Secretário, eu não estou falando aqui parte política, eu estou falando aqui tecnicamente que está aqui nas minhas mãos. Não, mas eu vou responder como cidadão. O senhor não tenha nenhuma dúvida, eu acredito que o senhor não vai encontrar o município do Pó do Brasil, de Feira de Santana, do Pó de Feira de Santana no Brasil, que um prefeito que tem inaugurado mais obras. Isso é respeitosamente, sem entrar no mérito, porque a gente tem acompanhado isso, vai ser muito difícil, e se eu fosse um político eu desafiaria ao senhor a indicar um município do Porto de Feira de Santana, no Brasil, que tinha investido tanto, que tem inaugurado tantas obras. Mas, com todo respeito, isso aí é como cidadão, não, se o senhor entrar do mérito aí, eu vou recuar, pode ter certeza. Então, observe, contingenciamento, existe o contingenciamento também formal, caráter eminentemente formal. Quando a gente vislumbrou dificuldades, a gente passou a adotar algumas medidas, evidentemente que o prefeito, ele no início do mandato agora, no início do exercício, ele tinha outros projetos que foram abortados em função das dificuldades. Não fossem essas dificuldades, com certeza, ele ainda teria muito mais obras aí, inclusive já anunciadas e inauguradas. Mas, quando se vislumbrou no horizonte a possibilidade dessas dificuldades, o município, por exemplo, foi uma medida adotada pelo governo municipal, em toda a estrutura municipal, passou a entrar alguém desde que sai alguém. Se o senhor pega hoje o número de servidores do município, não vai estranhar ela ser até inferior em 2016 que 2015, né? Foram suspensas basicamente a concessão de horas extras, concedidas só em caráter excepcionalíssimos, né? Uma série de benefícios foram suspensos, se desenvolveu uma política rigorosa de contenção de despesas envolvendo as concessionárias de serviços públicos, não é? Hoje a gente, por exemplo, nós renovamos muitos contratos sem atualização monetária, né? Hoje a gente, por exemplo, não renova contrato de locação. Tem contrato de locação que a gente, o locador, ele tem conhecimento da retração no mercado imobiliário,
o valor de locação está caindo, isso nos ajudou, isso aí nos ajudou, porque tem muitos contratos de locação, eles têm sido renovados, inclusive com queda com relação ao valor anterior, e correção está livre de cogitação, está livre de qualquer hipótese de cogitação. Então, dentro daquele percentual que eu lhe falei, que o município age de caráter discricionário, as atitudes vêm sendo adotadas. Secretário, o governo, vou insistir na pergunta, o governo diz que está fazendo tantas obras, o governo fala, isso a imprensa fala, e eu preciso de ver essas obras que ainda não vi. Poucas obras eu tenho visto, mas deixa eu falar para Vossa Excelência. O governo fez um investimento de R$ 6.906.435,94. Investimento. A amortização da dívida do governo foi de R$ 6.364.240,07. Aqui, a amortização da dívida. Eu gostaria de saber da Vossa Excelência, qual é a dívida do município hoje, secretário? A dívida, o que é que o município está devendo? Olha, observe. Eu estou observando aqui, mas é isso aqui que está devendo. A dívida total consolidada está aí, esse valor está aí em suas mãos. Esse total mesmo. E o investimento foi esse valor mesmo de 6.900 investimento. 6.916.435,94. Esse foi o investimento do governo. O carro-chefe desse investimento aí realmente é a obra do BRT. O senhor até pergunta. Agora, dentro desse investimento que o governo está fazendo, como ele diz, está embutido aqui as receitas federais e estaduais que o governo recebe, ou apenas do caixa do município? Recebe. Com todo respeito, eu fiz uma explanação das receitas, meu vereador. Eu entendo ele, sem problema. Foi feita uma explanação da receita e da despesa, está aí na mão do senhor. Quando a gente fala, por exemplo, em receitas correntes, a gente foi eu até exagerei na didática. A receita corrente, que ela está agregada aos repasses constitucionais e às receitas próprias, é toda a receita do município de Feira de Santana. Se o senhor for somar aí e excluir desse montante os valores da contribuição do servidor, a gente vai ter a receita corrente líquida. Então está tudo aí. Mas se o senhor tiver qualquer dúvida, um dia desse nós até respondemos um ofício do senhor. Qualquer dúvida pode também fazer que a gente responde, pode documentar que a gente lhe responde, e a gente renova. A gente está lá à sua disposição, inclusive para mostrar rubrica por rubrica que compõe o total produzido aí na planilha. Em 8.260.089,60. Essas receitas aqui são brutas, elas são receita bruta com todos os passivos que ele recebe de outros governos, ou é só a arrecadação do município, ou é total? Não entendi. Esses 863 milhões, que é o total, receita corrente líquida, aí é já com todos os embutidos, outras receitas de outros governos, ou é só arrecadação do município? Observe isso, a gente analisa do ponto de vista temporal, né? Isso aí se refere a um resultado de receita dos últimos 12 meses. Por exemplo, quando se a gente imaginar, você pode colocar de maio de 2015 a abril de 2016, quando a gente colocar um mês agora, quando a gente colocar junho, a gente tira o mês mais velho de 2015, é sempre os últimos 12 meses, ou seja, essa receita é dos últimos 12 meses. Como o senhor falou em 863 milhões aí, a bruta a gente agregaria aí 863 milhões só as retenções de previdência do servidor municipal. A minha
pergunta, eu fiquei Não, porque eu gostaria que fosse assim, que a Vossa Excelência pudesse ser mais objetivo. Eu perguntei se essas receitas que está aqui, se esse valor já está incluído outras receitas de outros governos ou é arrecadação diretamente do município. Evidentemente, olha, se aqui tivesse um quadro para a gente, seria até melhor para o senhor entender. São uma somatória dos 12 meses. Claro, evidentemente esses são valores definitivos, não tem como ficar um valor do governo A, de governo B, ou de período A ou de período B, excluído. Esses são valores definitivos, o senhor inclusive vai encontrar isso publicado em documentos oficiais do Estado. Mas o senhor, a Vossa Excelência confirma que o município está com déficit. E qual é o valor do déficit hoje do município? Inclusive está aí, se o senhor... mas eu gostaria de ouvir do secretário. Tela... Vamos voltar. Não, eu gostaria que o senhor pudesse fazer assim, hoje a dívida do município é X. Toda a dívida, que falta cumprir. Olha, dê uma olhadinha aí, ó, no total das receitas. Não, dê uma olhada aí na primeira tabela. Aqui, na primeira tabela. Não, o senhor veja aí, ó. 352 milhões menos o 323 milhões dá um déficit de 29 milhões. O déficit é de 29 milhões? Praticamente de arrecadação. Não, essa minha pergunta aí o senhor falou que é de arrecadação. Eu quero saber o déficit do município que está devendo. Isso aí a gente pode ir para a receita primária. Espera aí, deixa eu chegar aqui. Eu estou entendendo. Nós temos que ir para apagar processados. Não é isso mesmo, é só primário. O problema é achar a tela aqui. Vê se o senhor localiza aí a... Aí foi? Não, mas... Com essa tela, um momento, deixa eu entender ela aqui com essa. Mas eu quero saber o débito que hoje o município deve. Ele está em débito. É o débito que hoje é o déficit do município. Pronto, aí. Para ficar mais claro. Nós até conceituamos receitas primárias, também conceituamos despesas. Basicamente, são as despesas efetivas. Imagine aí uma despesa e basicamente é ela. Nós tivemos uma receita de 319 milhões, gastamos 235 milhões, tem 83 milhões aí para pagar dívidas contraídas pelo município, coisa que está empenhada, ou mesmo que esteja em restos a pagar processados. Olha, o senhor está com um documento na mão. Observe aí, a tela, ela é autoexplicativa. Qual é a função do resultado? É como, vamos imaginar... Não, secretário, eu sei que a Vossa Excelência é uma pessoa muito competente, eu tenho observado isso, mas ainda não vi da Vossa Excelência dizer assim, o débito hoje do município, hoje, é X, porque aqui eu tenho esse débito, mas eu gostaria que o senhor confirmasse isso. O senhor não, eu vou deixar aqui o vereador Beldes, ele quer fazer algumas ponderações, eu vou passar para ele fazer essas ponderações, para que a gente possa continuar. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde, presidente, a todos os presentes aqui. Sobre as despesas aqui, eu acho que para a gente poder questionar mais a miúde alguma situação aqui e detalhar melhor, secretário, inclusive é bom que a gente tenha os detalhamentos de descrição, por exemplo, de receita tributária, né? O que é que consta aí? Eu sei que existem as receitas tributárias que são IPTU, que são TLL, TLF, que são impostos cargas tributárias do contribuinte durante esse período. A gente não sabe aqui quanto foi que arrecadou de IPTU, quanto arrecadou, né, de TLL, TLF, TFF, então, todos os impostos que existem do município, né? Então, assim, a gente tem aqui o total, mas não tem essa descrição, e que aí a gente tem que buscar para saber realmente o que acontece. Então, dá essa resposta logo a Vossa Excelência, Okay. né?
gente segue a recomendação do Tribunal de Contas, né, e você pode ter certeza até que a gente avança muito. É comum os municípios fazer essa exposição em 5 telas ou 6 telas. A gente aqui, se não me engano, está com 16 telas. Então, mas o senhor acertou. A gente realmente não dá essa informação a miúde. Mas se o senhor chegar no portal da transparência, aí, por exemplo, se o senhor quer ver quanto é a receita tributária, se lá não estiver totalizando, que eu acredito que esteja, o senhor basicamente 99% vai ser o imposto de renda retido na fonte, o IPTU, o ISS, o ITIV, basicamente, e as taxas. Aí seria a TFF, como o senhor falou, a TLL também. A TIP também entra nessa... Não, a TIP é a já contribuição. é Ela é outra rubrica que é a receita de contribuição. Ok. Como eu estou falando, então isso aqui a gente precisa pesquisar mais a fundo para até poder fazer questionamentos mais contundentes. No entanto, é claramente perceptível que existe uma queda na arrecadação em relação a 2015. E também até no que se foi colocado aqui como meta também não se conseguiu alcançar a meta, né, que o próprio município colocou. Numa situação que nós temos hoje no país, que é claro, recai sobre o município, eu acho que os municípios são os mais atingidos nesse sentido. Eu gostaria de saber se da Receita, o que é que tem sugerido, né, ao poder público, no caso de contenção de despesas, mas de coisas mais decisivas. Eu sei que Vossa Senhoria falou aí no que diz respeito, né, à renovação de contratos que não teve alteração de aditivos. Alguns até tiveram, né, que a gente tem acompanhado, até tiveram alterações, principalmente com as cooperativas, a gente percebeu isso. Mas, por exemplo, nós temos aqui, inclusive, foi aprovada nesta casa, no ano de 2013, a criação de um órgão que, me perdoe, não lembro o nome que foi colocado no órgão, mas que esse órgão tem status de secretaria, né, inclusive o diretor ele tem o mesmo salário de secretário. Nós temos muitos cargos comissionados no município, onde são cargos, por exemplo, o administrador de bairro, administrador de distrito, que a gente tem a consciência, vereador Wellington, que em muitos não funcionam, poderiam até ser questionados. Então são atitudes, e são métodos, não sei se métodos, mas ações, né, que possam ser tomadas, que com certeza vai trazer, né, uma contenção de gastos e que vai poder equilibrar as contas públicas. Minha preocupação não é aqui atingindo cargo esse, cargo aquele, mas num momento de dificuldade que a gente não vê em 2016 para 2017 a situação do país melhorar economicamente falando, haja vista toda a crise política pela qual nós estamos passando, que interfere diretamente na economia, trazendo uma crise também para a economia. Então, o que é que mais decisivo tem que a Secretaria da Fazenda pode sugerir, que aí, claro, que é uma atitude de governo, você diz, é uma atitude de governo, uma ação de governo que tem que ser tomada, mas que a Secretaria, na sua atribuição, né, de arrecadar, mas também de fazer sugestões de cortes para poder equilibrar a dívida. O que é que a Secretaria tem sugerido ao Poder Municipal Público para poder a gente não avançar nessa queda de receita? Pois não. Nós fizemos alusão aqui já. Eu? O secretário concluiu em relação a Beldes? Não, a resposta muito oportuna aqui do ilustre vereador. A pergunta muito oportuna. Nós colocamos, foi até bom o senhor lembrar, porque faltou uma despesa muito importante, que ela foi contingenciada a partir de janeiro, e ela está voltando de forma bem gradativa. O município suspendeu o pagamento, a remuneração da AJE. Foi um impacto, a gente entendeu que era uma medida que tinha que ser adotada, ilustre vereador, a gente adotou um sentimento, mas o prefeito determinou que se fizesse
fazer o que tinha que ser feito só para evitar a demissão. Quais são as medidas que devem ser adotadas de caráter emergencial, para funcionamento tanto formal como informal. A gente, todas as que a gente tinha condição de adotar de caráter informal, nós adotamos. Eu não coloquei aqui, por exemplo, o corte da JE, quando eu expliquei ao ilustre vereador Edivaldo, mas o município cortou a JE. Para o senhor ter uma ideia, ela em alguns casos chega a representar 75% dos rendimentos de determinado servidor. Se cortou hora extra, basicamente, como a gente já mencionou aqui, só em caráter de extrema excepcionalidade, compra de férias suspensa de forma concreta, definitiva, não há exceção. Abono pecuniário, que era uma coisa também que o município vinha remunerando, também não está. Então, mas o que mais pesou aí foi a redução das obras que o prefeito tensionava desenvolver no município. O investimento diminuiu sensivelmente e isso faz com que a gente termine equilibrando as contas. No que diz respeito à receita, se o senhor puder, me faça o favor aí de localizar a quarta tela, por favor. Observe que a gente coloca aí no segundo quadro, extensiva aqui também as ponderações formuladas pelo ilustre vereador Edivaldo. Então, observe as transferências aí que a gente teve um crescimento negativo. Então, a gente volta e recapitula. Essas ações, esse resultado independe de ações do município. O que depende de ações do município é a primeira. Então, observe como é que a gente, num momento de tanta dificuldade, a gente consegue crescer do ponto de vista da receita própria. Ações desenvolvidas pela Secretaria da Fazenda. Para o senhor ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a gente trabalha fazendo essa cronologia com os últimos 12 meses. Eu estou dando uma pausazinha aqui. Nós expedimos em torno de 250 mil malas diretas, chamando o contribuinte. E quem pode atestar isso? Os Correios. A gente até disponibiliza o relatório de malas diretas para IPTU, para ISS, para TLL, para TFF, sabe? Para parcelamento. Tem contribuinte que chegou a receber a mesma notificação, a gente modifica só o histórico, o cabeçalho, 5 vezes. A gente vence pelo cansaço. Por isso que eu digo que o caso do IPTU, o vereador Beldes queria essa informação. Realmente, eu até prometo ao senhor que no próximo encontro eu vou trazer isso discriminado, que isso é importante. Mas o IPTU, observe, o IPTU representa, viu, vereador, 5% da receita do orçamento, apenas. Mas ele passa a imagem que é a principal receita do município, e não representar apenas 5% da receita do orçamento, porque nós temos um orçamento de receita de 1 bilhão e 100 milhões e o IPTU é 50 milhões. Então talvez um pouco menos de 5%, mas ele é quem repercute. Aí eu digo o seguinte: porque o IPTU em 2016, não obstante todas essas dificuldades, cresceu com relação a 2015. Aí eu digo, o contribuinte de Feira de Santana gosta de pagar IPTU. O contribuinte de Feira de Santana, ele gosta de ir no CEAF, expedito pessoalmente, viu, vereador? Pessoalmente, eu estou falando em 250 mil, mas expedito pessoalmente, trabalhou com mala direta nas madrugadas, pedindo aos contribuintes. Talvez o senhor tenha recebido, vereador Beldes também, não é isso mesmo? Recebi com aumento ainda. Olha, um aumento inferior à inflação. Você observou? O aumento do IPTU foi inferior à inflação. Mas mesmo assim, a gente teve um crescimento real com relação a 2015. Então,
A gente pediu ao contribuinte que passasse a informação para o amigo, para o familiar, não é? E isso se disseminou de uma forma avassaladora. A verdade é que hoje a gente coloca à disposição dos senhores, e isso pode ser confirmado com a rede bancária. O número de contribuintes que pagou em 2015 já ficou inferior ao número de contribuintes que pagou em 2016, considerando o quadrimestre, né? Porque 2016 a gente ainda tem mais 2 quadrimestres pela frente. Secretário, se o presidente se permitir, só uma consideração. Pois não, vereador. Eu não estou aqui questionando o trabalho da secretaria, que realmente tem sido um trabalho, e penso até que exaustivo, nesse sentido aí, e Vossa Senhoria está com tudo, está com os parabéns dos secretários que eu vejo nesse município que trabalha, de fato. O que eu questionei também, por exemplo, essa questão de se criar um órgão, o status de secretaria, e que é tão importante que... Agência reguladora. Agência reguladora, pronto. Que poderia ser atrelado à própria secretaria. Então já cria uma despesa sem necessidade, ao meu conhecimento. A outra situação, nós temos as inaugurações. As inaugurações poderiam ser feitas sem contratações de banda, que seria também uma contenção, uma forma de estar economizando, entre outras despesas que nós sabemos que existe no município. Existe um esforço na questão, né, das jotas, de todas que foram feitas, de hora extra que foi tirada nesse sentido aí, mas existem outras despesas também que são menos necessárias, que podem também ser suprimidas, para que possa também estar vindo a equilibrar a conta. Falo isso não atacando, mas pensando no município, que a gente sabe a situação, e principalmente no que diz respeito à previdência, que eu acho que um pouco do seu cabelo branco também é por causa da previdência que acontece aí. Então, essa consideração que eu coloco para poder... outra coisa também, existe um número enorme de imóveis alugados no município, que poderia ter uma outra política que pudesse, né, também trazer menos custos, e que essas despesas são despesas fixas, que poderiam estar contribuindo para que pudesse estar equilibrando as contas. Então, uma consideração que eu peço a Vossa Senhoria que possa avaliar e sugerir ao prefeito. Antes do vereador Edivaldo falar, o secretário vai responder ao vereador Berto, depois eu vou dar 2 minutos para o vereador Edivaldo falar e retorna a palavra. E vou passar a palavra ao vereador Berto. Você pode ter certeza que eu vou passar sua sugestão ao prefeito. Observe, a agência reguladora, o vereador, ela, salvo engano, até onde eu acompanhei, isso pode ser confirmado, ela é composta até agora, talvez, chegar aqui numa casa de tanta responsabilidade, talvez, mas eu acredito que não tenha mais de 3 servidores nessa agência. E a decisão de governo eu preferiria não estender, sabe? Secretário, me permite, essa parte é política, não é cabível você responder, tipo os vereadores do governo não me maltrate com isso, não. É por isso que eu vou passar as sugestões, sabe? Aí são oportunas. Pois não. O senhor pode... Mas a pergunta é política. Bora, Jesus. Não, pode ter certeza que eu vou escrever isso e entregar em mãos. Secretário, deixa eu falar para Vossa Excelência, aqui, além de eu já ter pedido aqui nesta casa, vou fazer o pedido a Vossa Excelência para levar direto ao governo, porque isso está onerando o município, diante do que eu vi aqui, com todo o respeito que eu tinha a Vossa Excelência, mas eu sei que a Vossa Excelência acho que não trouxe os dados muito bem concretos que precisava de ouvir aqui. Realmente a despesa, qual é o déficit do município. Eu fiquei em dúvida e vou sair daqui com dúvida. Mas deixa eu dar uma sugestão para Vossa Excelência, levar ao governo. Eu já pedi nessa casa que o senhor leve a extinção da Secretaria de Gestão e Convênio, a extensão da Secretaria de Institucional, a extinção da Secretaria da Agência Reguladora e a extinção da Secretaria de Governo. Já vai aliviar
Vereador, Já não vai responder essas já perguntas. já vai aliviar O senhor muito. pergunta aí se o líder do governo está aqui. O vereador Zé Carneiro lhe responde. O líder do governo sai pela tangente e não eu fala. vou Eu tirar estou a palavra mandando do vir o senhor sem secretário. insistir aí. Sem insistir, Senhor presidente, eu vou estar encerrando. Então encerra, porque faça o líder do governo encerro para fazendo uma responder aí. pergunta aqui, fazendo a última pergunta ao secretário. Eu fiz um documento ao secretário e para que o secretário pudesse nos enviar para esta casa, para que pudesse tomar conhecimento. As empresas de transporte, elas para adquirir a concessão de rodar nesse município, elas teriam que dar um valor, e o valor que ela teria de uma parcela de 3 milhões e alguma coisa. E eu solicitei e o secretário me mandou, secretário. O senhor me encaminhou, mas não me encaminhou os valores, o valor que solicitei. O senhor mandou que a empresa quitou uma parte de 45 milhões, me parece. Eu não estou com o ofício aqui agora, que o senhor me enviou. Aí eu gostaria de saber, as empresas ainda continua devendo ao município, ou as empresas já quitaram com o município? É isso que nós precisamos ver para que o município saia do sufoco e saia do débito, porque eu estou entendendo que o município está endividado e certamente isso está trazendo um problema para resolver o problema da educação, da escola lá do Rio do Peixe, seu novo secretário, que não tem condições dos alunos estar estudando naquela casa. Excelência, então, eu gostaria que a o Vossa secretário Excelência não está pudesse... aqui para lhe fazer resposta política. Essa é política aí. O senhor pergunta de técnica que ele está para lhe responder. Eu quero lhe Senão, agradecer, eu vou tirar a presidente. palavra. Eu quero lhe agradecer, mas a minha dúvida o secretário não tirou, e eu vou continuar com a dúvida, que é a despesa que o município está... a despesa do município, que eu não fiquei dentro de mim. Não fiquei satisfeito. Obrigado, e vou vereador. continuar A palavra, com... vereador Vou, Wellington através de Andrade. ofício, ligar para o senhor mandar, Obrigado, para vereador. que a gente possa tomar conhecimento. Obrigado. Senhor presidente. Meu ilustre vereador, só uma pausa, Perfeitamente. 30 segundos. Com relação ao ofício de Vossa Excelência não pediu informação pormenorizada, não pediu que a gente detalhasse, só simplesmente perguntou se nós havíamos recebido. O valor que a gente recebeu, a gente informou 3 milhões. E o desembolso, ele tem natureza cronológica, ele é escalonado. Eu passei, inclusive, mandei o recibo para o senhor. Não, o senhor, com todo respeito, o senhor não pediu critérios pormenores, mas fique à vontade. E se o senhor quiser trazer, se for o caso, quando terminar aqui o encontro, a gente pode sentar aí para a gente fazer uma equaçãozinha pequenininha aí e mostrar aí qual é a efetiva dívida do município no final do primeiro quadrimestre de 2016. Tudo bem. Senhor presidente, caro secretário do município, Expedito Eloy, e seus assessores, meus queridos vereadores Edivaldo Lima, Bel de Zé Carneiro, meu querido diretor do SIM, Johannes, senhores das galerias, jornalistas. Eu quero ler aqui a última frase da nossa audiência pública de hoje. A comissão convida todos os senhores, para realizar na Câmara tal endereço, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo. Sua obrigação aqui hoje era apenas essa, secretário Expedito Eloy. Colocar demonstrativos para que nós possamos avaliar o cumprimento das metas fiscais. Ponto final. Mas, como Vossa Senhoria, trata-se de um gentleman, de um homem educado, comprometeu-se com o vereador Beldes embora ele possa ter no portal da transparência os dados de IPTU e demais impostos, o senhor o mandará. Da mesma forma que o senhor, de forma elegante, tratou o vereador Edivaldo Lima, dizendo que vai levar algumas sugestões ao prefeito. Agora quero parabenizar o vereador Edivaldo Lima, homem humilde, porque ninguém pode tirar isso do vereador Edivaldo Lima. Parabéns pela sua humildade, quando começa o seu discurso dizendo que está preocupado, e repete, preocupadíssimo, e tem motivos, porque ele sabe que o governo, ora instalado em Feira de Santana, um governo austero,
um governo probo, não dará margem para os seus discursos em praças públicas no ano de eleição. Eis o motivo da sua preocupação. E tem motivo mesmo, tem que ficar preocupado mesmo. Toda vez que a oposição se depara com o governo, tal qual o governo Zé Ronaldo, probo, sério, honesto, sem máculas, há de se ter preocupação. E Vossa Excelência é muito humilde quando externa isso. Parabéns. Parabéns. Mas eu vou poupá-lo, secretário, de questionamentos. Eu vou poupá-lo de questionamentos. No entanto, desejo fazer algumas considerações. Meus irmãos, a presidenta Dilma foi afastada porque mentiu quanto às suas metas, onde apontava superávit e veio um déficit astronômico. E em função dessa mudança de performance, ainda veio com as pedaladas. Mas o governo do município não. Ele traz aqui metas e objetivos. E no ano de dificuldades, no ano de recessão, no ano que nós vivemos uma inflação, portas sendo fechadas, indústrias demitindo, comércios fechando, o município apresenta a diferença de 8%. De 8%. Mas, meu amigo vereador Beldes, discordo, Vossa Excelência. O ano 16 para 2015, no comparativo, foi de crescimento. Todas as planilhas mostram. No comparativo 2015-2016, houve crescimento. Só houve decréscimo entre metas, que é o desejo, que é o objetivo, e o efetivo, o que foi realmente efetivado. Aqui houve um decréscimo. Entretanto, em comparativos 2015 e 2016, houve só avanço do governo. Mas há algo aqui que me deixa muito feliz, extremamente feliz. Nós temos a questão com o pessoal, onde nós estamos muito longe do prudencial. Temos o legal, o prudencial, e estamos abaixo, com 50,08. Não achei aqui com facilidade, não. Mas lembro-me que o legal 54%, o prudencial 51,30%, e estamos a 50 redondo. Cresceu um pouquinho. Isso é fruto de austeridade. Sim, Beldes, suas sugestões são inteligentes. Rever essa questão de agente distrital, agente de bairro. Hora extra, feriado. Não, a agência reguladora, imóveis. Mas na questão pessoal, duvido que 20% das prefeituras baianas estejam nessa condição. Porque o que eu vejo, o que eu leio, o que eu ouço, é que as prefeituras estão em dificuldade de realizar a folha. Alguns estados até parcelando. Então, mostra que o prefeito tem caminhado correto e muito responsavelmente. Outra questão que me deixa feliz é que é uma questão nacional, não é localizada, regionalizada. A questão com pensionistas e inativos. Todos sabem que todas as previdências estão quebradas. E o maior problema de Temer é esse, é com a Previdência, em suprimir direitos. Aqui em Feira de Santana, eu nunca ouvi falar em suprimir direitos com a Previdência. E nós estamos aqui, no limite legal de 2%, nós estamos a 9,5%. Então, vou poupá-lo de questionamento. Não preciso de resposta, embora por sua educação até tenha vontade, mas não exijo isso do senhor. Mas eu quero parabenizar aqui o governo que ajudei a construir. Quero parabenizar aqui o governo que apoio nesta casa. E se algum sair daqui com dúvida, eu saio com a certeza que escolhi o caminho certo.
Então, devolvo a palavra ao presidente, entendendo que a sessão de hoje cumpriu com sua tarefa, que era a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Parabenizo o secretário Expedito Eloy, da mesma forma que parabenizo os seus assessores, porque ninguém trabalha sozinho, né? E, por fim, parabenizo o prefeito José Ronaldo, entendendo que Feira está no caminho certo. Vereador Zé Carneiro, permita voltar 1 minuto para o vereador Beldes e 1 minuto para o vereador, 1 minuto para cada um formular suas dúvida ao secretário. Obrigado, presidente, por conceder, né, mais 2 minutos. Eu prometo que não me estenderei. Mas, como foi chamada a atenção do vereador Edivaldo Lima aqui, o vereador Wellington também fez um discurso político. Então, deveria também ser chamada a atenção. Mas eu acho que a do governo teve a conivência. Permita dizer é o seguinte, ele não questionou o secretário, ele é vereador, usou o microfone para discursar, mas o vereador, me permita, Vossa Excelência em seguida tem a palavra. O vereador Edivaldo Lima, com o microfone na mão, provocando o secretário a responder perguntas políticas a ele, o que não fez o vereador Wellington. Mas foi um discurso político, foi votado. Mas, vereador Wellington, o que nós fizemos aqui foi eu coloquei aqui a preocupação no que a gente pode chegar futuramente no município. É claro que a gente não pode dizer que cresceu a arrecadação de 2016 para 2015 para 2016, porque 2016 ainda não terminou. O quadrimestre que foi apresentado, o terceiro quadrimestre de 2015, que foi apresentado para o primeiro quadrimestre de 2016, embora tenha aumentado, mas nós estamos finalizando o quadrimestre no negativo de R$ 29.213.833,81. Metas, nas metas do 2015, vereador, eu não lhe interpelei quando Vossa Excelência estava lá. Em 2015 nós tivemos um saldo de 7 milhões. Positivo. Então isso quer dizer que em 2015 nós decrescemos. Claro, e a diferença é 29 milhões. 2016, então isso quer dizer que nós caímos. É isso que está colocando. Houve um déficit, Vossa Excelência disse que é o contrário. Eu estou só referendando aqui. Eu entendo, eu sei, mas parece que você aqui também é meta consolidado. 7 milhões. Então, o que eu colocando aqui, o que eu coloquei, eu acho que o secretário me entendeu muito bem, até acatou a sugestão, é de que a gente não precisa, há uma preocupação que nesse quadrimestre está negativa e que a gente precisa ter algumas ações, é o meu pensamento, para que isso não cresça. Para que não cresça, é isso que eu estou colocando. Então, nada que eu coloquei aqui não foi colocando e nem criticando, principalmente nem criticando a secretaria, muito pelo contrário, eu até elogiei o trabalho. O que eu estou colocando aqui é a preocupação do município para que essa diferença não vá caindo cada vez mais negativa para a gente. Porque a diferença no terceiro quadrimestre de 2016 foi positiva, essa está sendo negativa. Não sei se estou me enganando, eu acho que não, mas lá também realizadas, havia metas também, e hoje é realizadas. Aqui, para concluir, vereador, realizadas. É só para colocar, para não ficar parecendo que eu fiz aqui uma avaliação errada. Muito pelo contrário. Vereador, por favor, localize a tela 4, o slide 4. Minutinho, o vereador, o colega vereador Edivaldo Lima, para que o vereador Belde veja a tela 4 aí. Esse aí, exatamente. Observe. Olha a primeira tabela, que é 3 também, ambas as tabelas estão no número 3. Observe o crescimento nominal aí da receita própria. Observe aí o crescimento real. Crescimento real no que se refere à receita própria. Aí o senhor observe o segundo
quadro, ele justifica a despesa. Observe que a gente está com negativo. Se o orçamento foi feito, ele foi feito, e quando ele foi feito, se imaginar as dificuldades, mas não como as que estão ocorrendo no curso do exercício. Então, mas são dificuldades que independem do município, são dificuldades que ações do município não tem como resolver as dificuldades que apresentadas no quadro 3. O senhor tem uma diferença negativa, se o senhor botar um percentual positivo, real, aqui no percentual nominal de crescimento, se o senhor transformar esse percentual de nominal para real, é muito simples, é provável que a gente chegue aqui a 25 milhões. É provável que a gente chegue a 25 milhões, ou seja, se a gente viesse recebendo em 2016, do ponto de vista de repasse federal e estadual, os mesmos valores corrigidos de 2015, não teria esse 4 milhões aí negativo. Imaginando 22 menos 4, a gente teria aí 18 milhões positivo. Está aí se justificando a dívida do município. Que é aquela coisa que é receita. Quando a gente coloca que apenas 10% da despesa tem caráter discricionário, porque 90% tem natureza fixa. Então, à medida que a receita se diminui, a gente vai ter dificuldade para cumprir os compromissos também. Mas é justamente diante do cenário da conjuntura nacional que eu estou colocando essa situação, secretário. Eu não estou dizendo que o município não deixou de fazer nada disso. Estou dizendo diante da nossa conjuntura é que há essa preocupação, porque pode cair mais ainda, os recursos podem não vir também. É isso que eu estou colocando. É verdade. Vereador Edivaldo Lima, 30 segundos. O senhor me deu um Comece minuto. a falar, perca tempo não. Mas eu estou encerrando. Nobre secretário, encerrando a minha participação hoje como vice-presidente dessa comissão, eu estou observando aqui uma coisa, eu acho que está disparado. Os juros que nós não cometemos aqui, a gente não falou do juro. O governo está pagando quase 700 mil reais de juro. Isso não é demais para um município que já está endividado pagar um valor tão alto de juros dessa maneira? Depois eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse me dar a explicação. Essa é uma ponderação. E dizer também, encaminhei para o governo do município um ofício solicitando quanto seria o gasto da micareta de uma festa que não tem, que só vem trazer despesa para o município, e o governo não mandou até hoje. Então eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse dizer se está embutido aqui qual foi o valor que gastou na micareta de Feira de Santana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, a sua participação foi importante, meu caro colega vereador Edivaldo Lima, e passo a palavra ao Você fez uma pergunta. O secretário vai responder rapidinho para o vereador Zé Carneiro usar a palavra. Olha, ilustre vereador, o município de Feira de Santana, por porte dele, é um dos municípios menos endividados do Brasil. Aí o senhor vai encontrar aí no slide próprio o índice de endividamento do município de Feira de Santana na relação com a receita corrente líquida, é um dos menores do país. Agora, com relação à multa, a multa é produto de parcelamentos de débitos de natureza previdenciária, INSS, PASEP. Evidentemente, o BRT tem um custo, não é? Os viadutos. Agora, o senhor pode ter certeza que são juros de mercado. Por exemplo, se nós temos um juros de mercado de 6, pode ter certeza que o município não tomou empréstimo a 6,5 nem a 6,1. Então ninguém empresta dinheiro de graça. O senhor há de convite que ninguém empresta dinheiro sem. O dinheiro custa. Então nós temos o empréstimo do BRT junto à Caixa, que a gente paga juros praticamente de mercado, pode estar um pouquinho aquém do valor de mercado. Tem o empréstimo dos viadutos, que a gente paga também valor de mercado, e tem os parcelamentos firmados junto à Previdência Social, que também não empresta sem cobrar o bônus dela, o benefício dela em forma de juros. É natural, com todo respeito.
Vereador José Carneiro. Senhor presidente, senhor secretário de Fazenda, Expedito Eloy, e seus auxiliares, colegas vereadores, o Wellington Andrade, Beldes Ramos e o experto, mestre em contabilidade, Edivaldo Lima. Eu queria primeiro ouvir o vereador dizer da sua preocupação com o endividamento do município, onde acontecem obras e mais obras, e ele queria saber de onde está vindo os recursos, etc, etc. Hoje tem inauguração à noite, convide ele. Pois não. No que se refere a endividamento, por exemplo, eu me recordo que quando o governo municipal fez um empréstimo para a obra do BRT em torno de 96 milhões, os bancos credores afirmaram que Feira poderia tomar 3 vezes mais. Isso é uma demonstração clara de que a receita do município está equilibrada. Mesmo assim, nós observamos que o governo municipal tomou algumas precauções, contendo despesas, a exemplo de corte até salarial de secretários, AGE de servidores, etc, etc. Despesas diversas em atividades que estavam sendo feitas sábados, domingos e feriados e que poderia perfeitamente ser feita durante a semana. E nós temos conhecimento de que o país passa por uma das maiores crises econômicas da nossa história, onde todos os municípios desse país diminuíram as receitas. E Feira não é diferente. Agora eu observo que a receita própria, a arrecadação própria do município, ela não diminuiu, ela ficou estável. Enquanto, vereador Edivaldo Lima, as receitas oriundas do governo federal e estadual, aí, vereador, despencou. Despencou pela incompetência do governo federal, pelo desmando que criaram nesse país, e Vossa Excelência sabe disso. Você é um vereador autêntico, corajoso, capaz até de cortar na própria carne para salvar, não diria o mundo, mas pelo menos aquilo que Vossa Excelência pensa. Vossa Excelência há de concordar conosco que a arrecadação dos municípios caíram em decorrência do desmando que está acontecendo no país. Podemos observar que em menos de uma semana após o afastamento da presidenta Dilma, foi detectado um rombo, vereador, de 170 bilhões de reais. E Vossa Excelência não está preocupado com isso. Não demonstrou nenhuma preocupação. Está preocupado com as obras do governo. Bom, vereador, eu ouvi o senhor perfeitamente, atentamente. Então vamos lá. O vereador também coloca colocações que eu acho até que as empresas de ônibus devem ao município 40 milhões. As empresas, bem, seja lá quanto for, as empresas atuais não devem um tostão ao município, pelo que eu sei. As empresas que devem ao município são as empresas que foram embora, vereador, que se mandaram. Então, vereador, essas colocações que a gente vê, que, na verdade, no meu ponto de vista, não infrói nem contribui, me perdoe a redundância e a forma como coloco, não influi nem contribui mesmo com uma audiência pública para apresentar um balanço de receitas, despesas do quadrimestre em Feira de Santana. Feira de Santana está muito bem, graças a Deus, onde o município consegue, através da Secretaria de Fazenda, equilibrar as despesas e receitas, onde o município consegue executar obras, onde o município consegue
manter uma média, como disse o vereador Wellington Andrade, no que diz respeito a pagamento de pessoal. Um limite de quase 4% de diferença. O limite máximo é 54, o município hoje gasta 50,8, pelo que eu vi. É 3,2. 50, é pronto, é 3,92. Bem, dito isso, eu não vejo motivo, vereador, para afirmar preocupação com a receita do município, principalmente se tratando da receita própria. Agora, é preocupante sim a queda na arrecadação dos recursos oriundos do governo federal. Por quê? Programas sociais estão indo para o beleléu. CRAS, CRES, outros e outros programas sociais deixarão de existir, como já deixaram de existir em outras cidades do país, porque não tem recursos próprios até para manter, como tem feito o prefeito Zé Ronaldo, em alguns casos, bancando, a exemplo de SAMU, que passam 3, 4 meses sem mandar, o prefeito banca para depois arrecadar e manter o trabalho, o serviço na íntegra, e vai por aí afora. Então eu quero encerrar parabenizando, secretário, a Secretaria de Fazenda, pelo equilíbrio nas suas contas, na sua receita e despesa, e dizer que o prefeito Zé Ronaldo está bem servido, com pessoas preparadas, competentes e que, sem dúvida, comprometidas com essa cidade. Parabéns, esperançoso de que na próxima audiência pública, jornalista de Onofre, a gente possa ter realmente público presente, participando, para acompanhar de perto o que o secretário de Fazenda transmite a cada 4 meses, para que a população tome conhecimento da real situação desse município. Diferente de alguns vereadores que a gente sabe que está com o pires na mão, com a cunha na mão, e não sabe sequer se vai conseguir sobreviver. Muito obrigado. Eu peço ao secretário Expedito Eloy que faça suas considerações finais para a gente encerrar a sessão. Agradecer as palavras do líder do governo, ilustre vereador José Carneiro. Obrigado, ilustre vereador. Parabenizar o ilustre vereador Wellington. A sua incursão foi perfeita, a sua interpretação, ilustre vereador, foi perfeita quando o senhor fez aquela abordagem com relação ao cruzamento de números. Agradecer ao vereador Eduardo Lima. Desculpe. Ao ilustre vereador Edivaldo Lima. Agradecer esse homem de bom espírito, ilustre vereador Beldes. Olha, eu tenho um problema. A gente está lá à sua disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Agradecer ao presidente da comissão, ilustre vereador Carito Peixe. Agradecer à esposa. Agradecer a Diego, aos demais colegas que não estão presentes, mas são pessoas comprometidas. E aos presentes, que está se resumindo a 2. À disposição de todos no CEAF. Obrigado. Agradecendo ao secretário Expedito Eloy e à equipe da Secretaria da Fazenda do município de Feira de Santana, a Nilton e Diego, e funcionários da Câmara, aos colegas vereadores, vice-presidente da comissão. Eu gosto de conversar e puxar ele para o debate, que ele fica quieto, mas eu trago ele para a gente estar conversando. O vereador Edivaldo Lima, obrigado pela sua participação e sempre presente. O vereador Wellington Andrade também da comissão e presente o vereador Belde Ramos, o vereador Zé Carneiro, líder do governo, o membro Wellington Andrade. São 3 a comissão, são 3. O senhor esteve perto da presidência, que o senhor sentou no estante ali,
da comissão. Registrando aos funcionários da Câmara, todos que participaram.